Olá pessoal, começamos essa lição aqui em clima de despedida. Já é o último desse trimestre, mas trimestre que vem aqui estamos, né? Mas estamos aqui nessa 13ª lição do podcast Roteiro Team. Seja muito bem-vindo, você que tá chegando agora, você que acompanhou o nosso trimestre. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje tô aqui novamente com a Melissa. Seja bem-vinda novamente, Mel. Obrigada, Thiago. Oi, tchau pra vocês, né, amigos? Faz tempo que eu não falo de onde eu sou. Vamos ver se vocês lembram. Eu sou da Igreja de São Roque. Em clima de despedida, vamos pra nossa 13ª lição. Isso aí. Christian. Oi pessoal, novamente aqui. Infelizmente hoje é a nossa última lição. E bom, foi muito bom estar aqui com todos vocês e aprender cada vez mais sobre a lição. Um abraço para minha família e para minha igreja. Isso aí. Por fim, Eric. E aí pessoal, queria também me despedir. Gostei muito essa foi a minha primeira vez aqui no podcast do Roteiro Team. Só tenho a agradecer e queria mandar um beijo novamente pro Clube Kadosh, que é o meu clube, e pra minha igreja, que é Jardim Vila Formosa. Isso aí. Vamos começar essa lição. O título dessa lição é O Primeiro Lugar. Ó que interessante, tem um pódio invertido, vocês perceberam? A mesmo. Posição de primeiro lugar, ela É mais desceu. baixo. É mais baixo. É a mais baixa, o segundo é o O segundo intermediário. É intermediário, o terceiro é o mais alto. Pois é. Sim. E o versículo não está nos evangelhos, curiosamente. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Uou. O orgulho, a ambição e a humildade são características marcantes do ser humano, mas uma contraria a outra. A humildade é uma das virtudes evidenciadas na vida de Cristo, né? Enquanto a ambição egoísta, ela é, né, uma característica, né, originada no coração de Satanás. Jesus conversa com os discípulos a respeito dessas três curiosidades e ele afirma, né, que a humildade é parte integrante da vida do verdadeiro cristão e contrasta com a ambição egoísta e o orgulho tão característicos de nosso inimigo. A história dessa semana se embasa em 3 partes, basicamente. Mateus 17, que era uma questão sobre se Jesus pagava imposto, e aí perguntaram pra Pedro, né, se ele pagava imposto. Aí ele falou, claro que o mestre paga imposto, né? E aí, quando Pedro estava entrando em casa, Jesus já se adiantou, já sabendo o que estava na cabeça dele, perguntando: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Aí Pedro respondeu: dos estranhos. Jesus lhes disse: logo os filhos estão isentos. Mas, para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Uau! Interessante. E uma curiosidade dessa história é que a história diz que naquela época, quem pagava esse imposto que Jesus pegou a moeda para pagar eram pessoas que a partir de 21 anos que pagavam. E como vemos aqui em Mateus, somente Jesus e Pedro pagaram esse imposto. Ou seja, isso significa que os outros discípulos tinham menos de 21 anos. E isso é uma curiosidade interessante que faz a gente pensar que, na verdade, os discípulos eram jovens que nem eu, que nem os meus amigos aqui. E Jesus fazendo a pergunta para Pedro sobre quem paga, de quem o rei cobra o imposto, se são dos moradores da cidade ou dos estrangeiros, isso também tem uma ligação com Deus, porque Jesus, no caso, seria o filho e ele não teria que pagar o imposto, porque sacerdotes, rabinos não pagavam. Então isso significa que eles não reconheciam Jesus como filho de Deus, mas Jesus teve que pagar, porque senão ia ficar meio chata a situação. Exato. E aí as outras falam sobre
uma conversa sobre quem seria o maior no reino de Deus, né? E aí os discípulos se aproximaram, tal, quem é o maior? E Jesus chamou uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como essa, em meu nome, é a mim que recebe. Quando fala humilhar, tá? Não fala de se cortar, sair e tal. Se fala de se tornar mais humilde, tá? Humilhar é ser o mais humilde. Isso mesmo. E aí, por fim, tem o pedido da mãe de Tiago, né? Que ela chega e perguntou: posso fazer um pedido, né? Aí, manda aqui no seu reino meus 2 filhos, né, Tiago e João, sentem um à direita e outro à esquerda. Mas Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu tô para beber? E eles responderam: podemos. Vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Aí quando os discípulos ouviram isso, ficaram indignados, né? E aí eles falam: vocês sabem que os governadores dos povos que dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Isso explica o pódio invertido. Então aquele que se tornar o servo será, então, entre aspas, o rei. Entende? Sim. Isso é muito interessante. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas servir e dar a sua vida em resgate por muitos, certo? Então Cristo estava estabelecendo um reino sobre princípios diferentes dos reinos dos homens. Ele chamava as pessoas não para serem autoridades, mas para serem o quê? Servos. Boa. Serem servos. Só pra ver se e quem é servo será exaltado. Isso. Quem é primeiro vai ser o último e os últimos serão os primeiros. Eu gosto muito de falar isso com os meus irmãos. Serve muito. Eu adorava fazer isso pra furar a fila. Eu tava no último da fila, eu falei: os últimos serão em primeiro. Aí eu passava pro primeiro. Pode ser também. Não pode ser não. Não pode ser não, gente. Aí, eles, enfim. E aí quem possuía poder, posição, talento, tinha a obrigação de servir, né? Jesus, ele procurou ajustar o foco dos discípulos para que eles enxergassem por meio das lentes divinas qual que era o verdadeiro privilégio e a maior de todas as honras. Vamos ler algumas curiosidades? Olha, uma curiosidade está em, Jesus sabia que Tiago e João o amavam de verdade, quando afirmou que eles beberiam do cálice que o Salvador estava bebendo. Se referiu ao sofrimento do qual participariam no futuro. Tiago foi o primeiro dos discípulos a morrer pela espada, olha só. E João foi o que mais tempo sofreu perseguição. Foi ele que escreveu o livro de Apocalipse, quando estava exilado na ilha de Patmos. Isso aí. A curiosidade está aqui, olha. Peraí. Uma curiosidade está aqui, olha. Jesus sabia que Tiago e João o amavam de verdade, quando afirmou que eles beberiam do cálice que o Salvador estava bebendo. Se referiu ao sofrimento do qual participariam no futuro. Tiago foi o primeiro dos discípulos a morrer pela espada, olha só. E João foi o que por mais tempo sofreu perseguição. Foi ele que escreveu o livro de Apocalipse, quando estava exilado na ilha de Patmos. Isso aí. Boa. Os demais discípulos ficaram ofendidos com o pedido da mãe de Tiago e João, porque a posição mais alta era exatamente o que eles também desejavam. Ou seja, eles não ficaram ofendidos pelo fato de que Tiago e João queriam a posição mais alta. Na verdade, eles ficaram bravos porque eles também queriam essa posição. Eles ficaram com ciúmes, digamos assim. A mãe de Tiago e João havia servido generosamente a Jesus com seus recursos. Do seu ponto de vista, aquele era um pedido justo. Além do mais, os 2 discípulos sempre estavam próximos de Jesus, especialmente João, que ficou conhecido como o discípulo amado. Exato. Os discípulos, eles conviveram mente perto com Jesus, que é a fonte da verdadeira humildade. Mas isso não impediu que eles desenvolvessem o orgulho. Olha que interessante. Então, mesmo pessoas que convivem com exemplos humildes podem desenvolver o orgulho, né? Seus olhos precisavam ser abertos para a diferença entre o reino de Cristo e o de Satanás, para terem o foco reajustado, né? Perfeito. E pela convivência dos discípulos bem de perto de Jesus, eles acabaram herdando algumas características de Jesus. E entre delas, a humildade, que é uma coisa bem importante. Sim.
E eu acho legal que Jesus ele adorava usar o exemplo das crianças ao falar do reino dos céus, né? Quando os discípulos estavam discutindo, né? Ele simplesmente fez o quê? Chamou uma criança e abraçou ela, né? Ali segurou, envolveu ela nos braços, né? E disse, eu lhes asseguro que vocês se convertam, né? Que se vocês não se converterem, jamais entrarão no reino dos céus. Porque aquela criança não tava se importando com a posição, não tava querendo ser melhor que os discípulos. Ela tava ali. Jesus pegou, abraçou ela e ela ficou ali. É uma criança, né? Então a gente deveria se tornar como crianças, como a gente já estudou, né? No livro O Libertador tem um trechinho que fala assim: a simplicidade, o esquecimento de si mesma e o amor confiante de uma criancinha. As características da verdadeira grandeza são os atributos que o céu valoriza. Exato. O amor confiante de uma criancinha. Olha que legal. Por fim, vamos já para sexta-feira, último dia da lição desse trimestre. Wayne Mack, em sua obra Humility, The Forgotten Virtue, humildade, né, a virtude esquecida, faz a seguinte afirmação: o pecado nos afasta de Deus, mas o orgulho representa um ataque direto a Ele. Esse sentimento leva o coração humano acima de Deus e contra Ele, né? O orgulho, na verdade, foi o primeiro pecado da humanidade, né? Basicamente foi o primeiro pecado da humanidade. Da humanidade não, né? Da história. Primeiro pecado da história, né? realmente. Lúcifer se orgulhou Começou e no disse que céu. gostaria de se elevar acima das estrelas de Deus no Ele se queria comparar com Deus, no O eu mais alto cresceu, né? monte. É, exato. É o orgulho, o ego, né? Cresceu. no O eu coração cresceu dele. no coração dele. É. Exato. Então o orgulho procura destronar Deus e colocar o homem no poder, né? Em seguida o autor faz um apelo. Como os cristãos podem lutar contra esse pecado e desenvolver um coração humilde? Certa vez, a W. Tozer escreveu um artigo intitulado Humildade Verdadeira e Falsa e concluiu: encontrei duas classes de cristão. Os orgulhosos que pensam que são humildes e os humildes que temem ser orgulhosos. Deveria haver uma outra classe, os altruístas que deixam a questão nas mãos de Cristo e se recusam a perder tempo tentando se comportar bem com as próprias forças. Com certeza esse último grupo atingiria o objetivo muito antes dos outros. O orgulho é o pecado original e a raiz de muitos outros. Melhor antídoto é o quê? Um coração Humilde e submisso. humilde e submisso, que se apega a Deus e faz dele o primeiro de tudo, né? Quando o Senhor ocupa o lugar certo na nossa vida, acima do nosso orgulho, todas as outras coisas tendem a fazer o quê? Sentido, se encaixar. Exato, nos seus devidos lugares. E ó, aí, algumas frases. Lê pra gente a primeira frase, Christian, por favor. De Ralph Waldo Emerson. Ser simples é ser grande. Isso aí, ser simples. Frase é pequena, ser mas grande. com significado, É né? uma frase simples e grande. Assim como a minha. É, exato. Realmente. Quem se orgulha de suas habilidades acumulará escárnio. É um provérbio filipino. E por fim, humildade não significa se achar menor do que as outras pessoas. E nem ter uma opinião inferior de seus talentos. Significa estar livre de pensar a respeito de si mesmo. De se exaltar, né, digamos assim. Então que a gente possa ter um coração como de uma criancinha. Um coração humilde. Para que a gente possa desenvolver as demais qualidades do reino de Cristo. Espero que você tenha aproveitado esse trimestre. Foi muito bom passar mais essa lição com vocês. Vai ser muito bom estar no próximo trimestre com vocês. A vida de Jesus é uma lição maravilhosa. Cada história ali, cada trecho da vida de Jesus, a gente pode extrair lições que valem para toda a nossa vida. Né, que a gente possa ter ele sempre como nosso maior exemplo, que a gente possa ser humilde o suficiente para reconhecer o tamanho do homem que foi Jesus. Foi um homem simples, mas foi o maior da história. Foi um homem humilde Amém? também. Foi um homem simples e humilde, exato. Deus esteja com vocês. Até a próxima lição. Tchau, pessoal. Tchau.